nome de Jesus, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, Josué 14, lá no Antigo Testamento, no começo ainda da Bíblia. Se você tiver alguma dificuldade, precisar de ajuda, só levantar a sua mão. E vai um homem de Deus, uma mulher de Deus te ajudar a encontrar. Josué capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 6. Eu queria dar uma recapitulada em algumas coisas. Quando a gente senta para conversar com alguém, nossa conversa tem que ter direção, tem que ter coerência, tem que falar. O diálogo, ele tem que ter reciprocidade, ele tem que ter lógica. Se você conversa com alguém, fala com ela sobre um determinado assunto e a resposta que ela te dá é completamente contrária, com certeza essa conversa ela não vai muito longe. E você vai desconfiar, eu devo estar falando com algum louco. Estou falando com alguém que não tem muita ideia, noção do que está falando. Repara que Deus, Ele vem trabalhando, Ele vem falando, Ele vem dando direções, ensinando, instruindo. E não é só aqui, não somos só nós, claro que não. São inúmeros lugares. A palavra diz assim, Jesus disse, a minha palavra passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Muita coisa passa, muita coisa se perde, muita coisa vai desaparecendo e outras novas vão chegando. Mas outro dia a gente estava vendo uma passagem na Bíblia aqui, pregando, onde Jesus ele ensinava sobre o alicerce, o fundamento. E aquela palavra estava ensinando a gente de que Ele não estava falando com quem não conhece, Ele não estava falando com quem está lá fora, Ele estava falando com quem estava dentro. Ele disse que 2 homens ouviram a palavra. 2 pessoas estavam na presença de Deus e as 2 pessoas ouviram a palavra. O problema não é ouvir, o problema é como está sendo entendido. Se eu fizer uma pergunta para você aqui agora, te der 2 opções. Se eu disser, a palavra fé para você está relacionada a entendimento ou a confiança, a maioria vai responder que está relacionada à confiança, e não é assim. Fé está relacionada às 2 coisas. Mas primeiro, e isso vem aquela passagem do alicerce, primeiro, fé está relacionado a entendimento, porque quem ouviu e entendeu, creu, e depois confiou. A confiança é a maneira com que nós manifestamos a nossa fé, mas só dá para manifestar a fé depois que a gente entendeu como ela funciona. Você não pode crer numa coisa que você já está vendo. Para crer que isso aqui existe, você não precisa de fé, é só olhar. Fé quer dizer coisas que não existem, crer em coisas que não existem. Fé quer dizer que eu tenho que ter confiança numa coisa que ainda não aconteceu, mas eu acredito firmemente que aquilo já é realidade na minha vida. E aí é difícil demais para muita gente entender isso. É a maneira com que você entende a palavra, é a maneira com que ela entra dentro do teu coração que te sustenta, que te faz firmar os passos em tudo que você faz. Porque às vezes os nossos passos não se firmam diante das coisas que a gente vê. Você vem aqui na igreja e você ouve uma palavra. Eu estou dando um exemplo prático. Você escuta que Deus é poderoso e que pode transformar a sua vida. Aí você sai e leva essa palavra dentro de você. Chega ali fora no dia a dia da tua vida,
aquela palavra de transformação, ela não está se cumprindo, porque os teus problemas continuam sendo os mesmos. Você atravessa lutas, de repente você vem na igreja, faz uma oração e amanhã o dia não amanhece legal e as coisas todas viram de cabeça para baixo, uma discussão do inferno dentro de casa, um filho que se levanta, um problema de vício, uma porta que se fecha, uma doença que não cura, uma doença que aparece, um problema que surge. Quem está entendendo alguma coisa? Aí contradiz tudo. Os teus olhos e os meus estão lutando contra a gente. Fé não é isso. É aí que a pessoa tem que entender. É aí que entra o entendimento para que se cumpra a fé. Independente do que eu estou vendo, do que eu estou passando, do que está diante dos meus olhos, eu tenho uma palavra dentro de mim. Que Deus, o meu Deus, é poderoso para transformar tudo isso. Independente do que eu estou vendo, independente do que está acontecendo. E é aí que muita gente naufraga. A mesma palavra de Deus que se cumpre na vida de tanta gente, na vida de Pedro não se cumpriu num determinado momento. Quando Pedro desceu daquele barco, e isso também Deus falou com a gente outro dia através da palavra. Quando Jesus Cristo, o próprio Cristo, não foi um pastor que falou para ele. Ele não foi numa igreja pequena qualquer, entrou por aquela porta e um homem lá dentro, em cima do altar, falou para ele: ó, desce do barco e vai andando. Não foi isso. Foi o próprio Jesus, a palavra do próprio Filho de Deus, que disse para ele: vem, desce do barco, anda sobre as águas. E Pedro fez o quê? Pedro desceu, começou a andar. E o que aconteceu com Pedro? Porque a palavra morreu dentro dele. A palavra foi sufocada dentro dele. E está sendo sufocada dentro de um monte de gente. Sufocou. Por quê? Porque Pedro olhou para o lado, viu a força do vento, olhou para a água, viu que a água estava batendo, lembrou que ele não tinha capacidade, ele não sabia nadar. Que se aquela água afundasse, se ele afundasse naquelas águas, a chance dele morrer afogado era muito grande, porque ele não sabia nadar. O vento estava batendo com muita força. As coisas do lado de fora, eu não sei se você está entendendo, mas eu queria que você atentasse para isso. As coisas exteriores lutaram para tentar derrubar e conseguiram. Lutam hoje contra mim, contra você. Daqui a pouquinho você vai sair daqui, vai ter um monte de luta aí para você enfrentar. Um monte de problema. O segredo da mudança, ela está em como a gente compreende a palavra e vive a fé. Aí a diferença. E alguns absorvem aquilo, levam para dentro de si a palavra e vivem aquilo independente de qualquer coisa. Encontram naquela palavra, a palavra de Deus, a palavra que vem de Deus, força para superar qualquer dificuldade, para atravessar qualquer tempestade, para andar em cima de qualquer mar, para vencer qualquer limitação, para passar por cima de qualquer coisa que venha contra ele. Não importa de onde venha. Não interessa a intensidade, muito menos o tempo que leve. Tempo que mata muita gente. Mata a gente porque o tempo ele desgasta. O tempo ele vai consumindo. Às vezes a gente olha e fala: eu estou há tanto tempo fazendo isso, fazendo aquilo. Só que a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não passa. O que passam são as circunstâncias da vida. O que você está vivendo hoje, amanhã você já não vai mais estar vivendo. O que você viveu ontem é diferente de hoje. Quem está entendendo alguma coisa, por favor. Olha o que está aí no versículo 6. Observa aí, presta atenção na palavra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes, olha só. Calebe está chegando diante de Josué. E ele está argumentando, ele está vindo conversar com Josué. E ele falou para Josué: ô Josué, tu sabes o que o Senhor, repara que Senhor aí está escrito com letra, ele está falando de quem? De Deus. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Você sabe o que Deus falou a nosso respeito, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades
Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no coração. Lembra que a Bíblia diz que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. O que ele quer dizer com isso? Que o nosso coração nos engana. O nosso coração, ele sempre vai lutar contra a gente. O que é coração? Pensamento, sentimento e vontade. Sua vontade sempre vai estar corrompida. O pensamento sempre vai estar corrompido. O teu sentimento sempre vai estar corrompido. Quando você ouve alguém dizer assim: eu estou com a vontade de parar, isso é o coração enganoso. Quando você vê assim: eu estou com os pensamentos aí de jogar tudo para o alto, sabe? De desistir de tudo, eu estou cansado. Isso aí é o pensamento, é o coração corrompido, é a palavra de Deus sendo verdadeira. Só que esse homem aqui, ele está dizendo que quando ele foi enviado para aquele propósito, eu não sei se você lembra do que aconteceu. Josué mandou 12 homens espiar uma terra, a terra que Deus tinha prometido. Chegou lá, 10 homens desses 12 olharam e viram com os olhos da carne uma cidade maravilhosa, uma terra muito próspera, muito fértil. Viram frutos maravilhosos, cacho de uva que não dava para ser carregado por um só homem, tinha que ser levado por 2 no mínimo. Viu que a terra manava leite e mel, viu que a terra era boa. Porém, o exército daquela terra era forte demais. Os homens eram gigantes, eles tinham muitas armas, a capacidade deles ia muito além do que a do povo de Israel. Quem está entendendo alguma coisa? A vida é assim. A Bíblia só retrata na prática coisas que a gente vive hoje. Se você olhar para a vida que você está passando, você está vivendo, a situação que a gente está enfrentando, às vezes a gente vai ver que o problema é muito maior do que a gente. A gente vai ver que a luta é muito maior do que aquilo que a gente pode enfrentar. A gente vai ver que o buraco é muito mais fundo do que a gente suporta cair. A gente vai ver que a profundidade dele é muito maior do que a força que a gente tem para conseguir escalar e sair de dentro dele. E alguns desses homens, a maioria deles voltou lá e falou assim, reuniu o povo e falou: que a gente viu lá é o seguinte, a terra é boa. Eu queria que você fosse entendendo esse paralelo aí. Eles chegaram diante do povo e falaram: a terra é boa. Sabe o que eles estão dizendo? Deus é bom, Deus é forte, Deus é poderoso. Não há nada impossível para Deus. Deus pode todas as coisas, mas a terra é boa, mas o povo que está lá é muito forte, o inimigo é muito forte. Em outras palavras, mas a luta que a gente está atravessando é invisível, é invencível. A doença é incurável. A porta não vai se abrir. A luta não vai cessar. A nossa capacidade é menor do que a gente possa passar, do que a gente possa suportar. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Quem está entendendo alguma coisa? Era isso que eles estavam falando. Já esse homem chamado Caleb, ele vivia a fé diferente. Ele vivia o que Deus fala de uma maneira diferente. Ele vivia a palavra de Deus diferente. Ele vivia a promessa de Deus diferente. Ele está dando o exemplo como que a gente tem que viver. Isso aqui não é para autoajuda. Isso aqui não é para você sair entusiasmado. Isso aqui é para você sair, compreender e viver. Entender. Entender que a vida não é fácil. Entender que os problemas não vão desaparecer. Pelo contrário, vão surgir cada vez mais problemas. Entender que as portas, elas vão se fechar. Entender que as dificuldades vão permanecer existindo. Esses dias eu estava assistindo um vídeo. Um palestrante, um pastor, não sei se ele é pastor, mas ele estava dando uma palestra lá. E alguém levantou e falou assim: ô pastor, me diga uma coisa. É verdade que se eu for para a igreja, o vazio que existe dentro de mim vai desaparecer? Ele falou: vem cá, me diga uma coisa. Eu vou responder a tua pergunta com uma outra pergunta. Se você tiver fome, sentar na mesa para comer e não puser a comida na boca, a fome vai cessar? Vai desaparecer a fome? Não, não vai desaparecer. Assim é aquele que vai para a igreja sem buscar a Deus. Vazio não desaparece, tristeza não some. Não é mágica.
problema não vai desaparecer, pelo contrário, a vida da gente é cheia de problema. Aonde encontrar a força para superar o que você vive lá fora, a realidade? Aonde encontrar o entusiasmo, a coragem para amanhã continuar lutando, para seguir em frente? Aqui, ó, na palavra de Deus. Crê na palavra de Deus. E ele falou assim: os meus irmãos desesperaram o povo. Leia aí comigo. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, versículo 7, me enviou a Cades Barnea para espiar a terra. Eu lhe relatei como senti no coração. Versículo 7, no finalzinho dele. Eu lhe relatei como sentia no coração. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir, em acreditar, em confiar, em viver a quem? Ao Senhor, meu Deus. A decisão foi eu. Nós estávamos em 12. 10 desceram e falaram que era difícil demais, que aqueles homens iam rasgar a gente que nem rasga papel. Mas eu falei: subamos e possuamos. Eu falei: a terra é nossa. Sabe por quê? Porque Deus tinha dito: aquela terra é de vocês. Ele acreditou na palavra. Ele viveu a palavra. A palavra tem sido pregada. Como é que essa palavra está dentro do teu coração hoje? Como é que está a voz de Deus aí dentro de você? Quem está falando mais alto dentro de você? Porque eu sei que você está passando luta. Eu sei que você vive problema. Todos nós vivemos. Mas você só vai encontrar força para seguir em frente, lá na frente, ver a glória de Deus se manifestando, porque no final você vai ver a glória de Deus, se você chegar no final. Muita gente andou no deserto, 40 anos, quantos? 40 anos, andando em círculo, foram morrendo, foram desaparecendo, foram ficando. Hoje em dia não é diferente. A gente começa um trabalho, na caminhada dele, muita gente vai morrendo, vai desaparecendo. Olha para o lado. Se todo mundo que já entrou aqui um dia tivesse permanecido, e os outros que viessem, ficassem, essa cadeira que está vazia não estaria vazia. Você está entendendo? Mas muitos foram abandonando. Por quê? Porque a palavra morreu dentro deles, a esperança apagou dentro deles. Vamos na igreja, fulano? Não, já fui, ó. Quando eu puder, quando eu quiser eu vou. Mentira. Quando você quiser nada, você não manda em nada. Tua vida é diferente do que você imagina. Você acha que está no controle. Satanás já te convenceu disso, mas ele está cada vez mais levando a pessoa para o fundo do poço, para o fundo do abismo, cada dia mais. Porque ninguém consegue suportar a vida se não encontrar na palavra de Deus a força para seguir em frente. Você está entendendo, sim ou não? Eu dei um exemplo de manhã. Há uns anos atrás, eu estava até aqui ainda. Alguns de vocês devem lembrar disso. Um homem, ele cometeu um deslize. E ele não teve capacidade, ele não teve força para suportar o fruto daquilo que ele tinha plantado. Existe um problema. Você é livre para escolher a semente que você planta. Isso é frase de Facebook, mas é verdade. Mas você é refém do fruto que você vai ter que colher. Então escolha viver a palavra de Deus para que você possa colher um bom fruto na sua vida. Escolha confiar no que Deus está falando para você. Esse homem pegou e traiu a esposa descobriu. Ele não suportou aquilo. Foi uma fraqueza, foi uma falha, ele cometeu o erro e nem todo mundo consegue superar isso. E aí ele tentou, pediu perdão, tentou voltar, tentou reconciliar, a mulher não suportou, a mulher não conseguia passar por cima daquilo, e falou que não, começou a tratar do divórcio. Um dia esse homem chegou no limite dele, aqui em Osasco, não foi longe não, foi aqui em Osasco. Chegou para ela e falou: você não vai me perdoar? E ela disse não. Ele pegou o filho de 6 anos no colo, foi até a varanda do apartamento, se eu não me engano, 14º andar. Cortou a rede de segurança, jogou o menino e se jogou atrás. Não sei se alguém aqui lembra, mas é só olhar na internet que você vai encontrar isso daí. Nessa mesma época, nesse mesmo período, isso por causa de uma traição,
ele não encontrou força para continuar. Você está entendendo a pregação? Quem está entendendo a palavra? Ele não encontrou força para continuar. O casamento dele acabou, para ele a vida dele encerrou. Por que continuar? Aonde encontrar força? Por que encontrar entusiasmo, coragem para enfrentar a vida e seguir em frente? Não tinha dentro dele nada. Ninguém que não entenda isso, que não viva isso, encontra força para suportar a vida. Coloca isso dentro do teu coração. Coloca isso dentro de você. Num outro lugar, lá no Rio de Janeiro, um homem fez um mau investimento, pegou tudo que tinha, investiu em alguma coisa, aquilo ali fracassou, ele perdeu todo o dinheiro. Ele fez exatamente a mesma coisa, pegou os 2 filhos, jogou pela varanda e depois pulou atrás. Por quê? Porque o dinheiro acabou. E agora? Como viver? Como pagar as contas? Como atender o telefone com o camarada cobrando? E quanto mais você tiver, mais problema você vai ter. Quem está entendendo? Não encontrou força. Hoje mesmo alguém desistiu. Hoje mesmo alguém jogou tudo para o alto, porque não encontrou força. Hoje mesmo alguém está deixando de vir na igreja, aqui ou em qualquer lugar. Hoje mesmo alguém está inventando história para si mesmo, mentindo para si mesmo, tentando se enganar para justificar. Mas é porque isso aqui, a palavra de Deus, morreu dentro dela. Esse homem aqui, ele está transmitindo o ensinamento através da palavra de Deus. É por isso que o Espírito Santo fez com que esse texto tivesse aqui. Ele disse assim, ó, versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, o Senhor me conservou vida. Quem? Aonde ele encontrou força para permanecer vivo, para permanecer acreditando, para superar as dificuldades, para se manter de pé? Em quem ele encontrou essa força? No Senhor, em Deus. Ele começa dizendo: você sabe, você estava lá e você ouviu junto comigo o que Deus falou através de Moisés. Sabe por quê? Venha de quem vier, quando eu tenho certeza que Deus está falando, meu coração ferve, minha vida muda. Não tem problema que supere isso dentro de nós. Quem você acha que está falando com você hoje? Quem você entende que está falando com você hoje? Quem você crê que está fazendo você ouvir essa palavra hoje? Entenda isso. Ele falou: o Senhor me conservou em vida. Olha o que ele continua dizendo aí. Eis agora, versículo 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Ele prometeu, ele falou que eu ia tomar posse disso, que não ia passar a minha história, não ia desaparecer a minha vida, antes que a palavra dele se cumprisse. E eu creio na palavra dele, eu confio na palavra dele. E eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos, olha só, não foi 7 orações em cima de um monte, não foi 21 dias de jejum, foram quantos? 45 anos, uma vida. Eu tenho 40 de vida, mais do que eu tenho de vida. 45 anos, que esse homem foi sustentado pela fé numa palavra. O Senhor vai te dar a vitória que você está buscando. Você chegou na igreja, em algum momento você vem à igreja, Deus tem falado com você, a palavra dele tem falado no nosso coração, e Deus, ele sempre fala para levantar. Ele pode até corrigir, mas até na correção ele está levantando. Ele pode até fazer a gente parar para pensar nos nossos erros, mas até nisso ele está erguendo a gente, porque Deus não quer destruição, Ele quer a edificação da nossa vida. Deus quer que você esteja de pé, por isso Ele tem conservado você em vida. Outras pessoas passando o que você está passando, de repente, já teriam pulado da varanda do prédio, já teriam desistido. Outras pessoas vivendo tudo que você já viveu, já teriam dado um tiro na cabeça, mas Deus te conservou em vida. E eu não estou pregando religião, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de Deus. Outras pessoas enfrentando a luta que você enfrenta dentro da tua casa, na tua família, com a tua saúde, no teu trabalho, com a dificuldade econômica que você passa, com todos os problemas que você vive, já teria desistido de tudo, mas Deus te conservou em vida, porque há uma promessa
dele para se cumprir na sua vida, mas você tem que crer. E isso tem que ser o combustível dentro de você. 45 anos. Esse homem viveu tudo que a gente vive. Esse homem passou por luta, ele passou por problema, porque todo mundo passa. Esse homem olhava e falava: quando é que aquela terra que ele prometeu vai se cumprir, vai estar na minha mão? Quando é que eu vou tomar posse dessa vitória? Quando é que... Para ele era a terra, para alguns é cura, para outros é a restauração do casamento, é a libertação de um filho, é uma porta de emprego aberta, é a transformação da vida financeira. Eu não sei qual é a tua terra, mas se você perseverar em crer, você vai ver se manifestar na sua vida, porque a palavra dele não cai no chão, não importa o tempo. Caleb fez o contrário de Pedro. Pedro começou a andar, a palavra de quem? De Jesus. Pedro começou a andar sobre a água, mas ele olhou para as circunstâncias. Pedro desviou o olhar. Caleb só olhou para Deus. Suportou 45 anos. Então quer dizer que eu vou ter que suportar 45 anos? Não sei quanto tempo você vai ter que suportar. Espero que não seja 45 para nenhum de nós. Espero que seja o mais breve possível. Mas não interessa quanto tempo. Interessa que você encontre força na fé que está dentro do teu coração. Fé em Deus. De que você vai superar tudo isso. Que amanhã você vai ver a glória de Deus se manifestando. Que as coisas vão ser transformadas, que a palavra de Deus vai se cumprir, que a tua busca não está sendo em vão. Se você perseverar nisso, você vai ver, ele está chegando agora, passou 45 anos, mas ele está com o pé naquela terra, ele entrou naquele lugar, e ele está indo buscar a bênção dele, ele está chegando diante de Josué, e dizendo: você lembra o que Deus falou, você sabe que quando Deus fala, ele cumpre, você ouviu a mesma palavra que eu, e hoje eu estou vindo aqui para tomar posse dessa terra. Hoje eu estou vindo aqui para pegar aquilo que Deus prometeu para mim. Deus está te trazendo aqui para que você pegue aquilo que Ele prometeu na sua vida. Você tem que tomar posse disso. Isso não é palavra de autoajuda não, gente. Isso é o que a gente tem que viver. Eu estou aqui dizendo que você não vai ter mais problema. Estou aqui falando que as lutas vão desaparecer, que a vida vai ser um mar de óleo. Se preocupa com nada não. Agora você está dentro da igreja, tudo vai ser um mar de mentira. Não vai ser não. Vai ter muita luta, muito problema. Mas existe uma promessa de Deus e ela vai se cumprir na sua vida. Mas você tem que resistir. Ele disse: eu perseverei. O que é perseverar, gente? Ser teimoso. Perseverar é tomar a pancada, levantar e continuar seguindo. Perseverar é doer. É você cair porque está doendo, levantar porque você acredita e continuar. Quem é mais antigo lembra. Quem é mais experiente lembra. Antigamente tinha umas lutas de boxe que passavam na Bandeirantes. Lembra, seu Luiz? E era legal porque tinha 12 assaltos. Era bacana você ficar vendo o outro tomar aquela pancada na cara, dar uma bambaleada, cair e tal. Quando tinha a luta do Mike Tyson era ruim, porque a luta durava no máximo 3 rounds. Ele já dava um supapo e o camarada caía. Quando não era no primeiro round, é ou não é? E a gente passava, ficava até de madrugada para assistir. Era um soco, um tombo. Mas tinha uns que não, que até o 10º o cara caía, levantava, tomava aquela bordoada, ficava meio bambo, apanhava pra caramba, levantava, ia e continuava. Sabe o que aquele cara estava fazendo? Sendo perseverante, apanhando pra caramba, mas resistindo. Posso até perder essa luta, mas não vou cair. Ele vai ter que ir até o final comigo. Ele vai ter que bater até o fim, mas eu vou ficar de pé. Ele vai passar raiva, mas eu vou com ele até o final. Hoje, a gente assiste algumas aí que passa, e eu quando vejo, fico até meio sem entender. Como é que esse cara está desse jeito? Será que ele não sente dor? O cara está quebrado, está sangrando todo, está todo destruído. Toma uma pesada na cara, levanta e vai. Se der um chute desse em mim, eu já saio gritando, imagina. E ele apanhando e está resistindo. Sabe o que ele está sendo? Perseverante. Ele está acreditando que na próxima vez ele pode encaixar um soco e o outro cair e ele ganhar a luta. Por isso ele levanta e vai. Perseverança. Você tem que ser perseverante. Você acredita? Você crê? Então não desiste. Você crê que Deus é verdadeiramente poderoso? Vai em frente, Ele é contigo, você vai ter a sua vitória. Mas você tem que acreditar, porque só a fé na palavra dEle
não é fé no pastor, não é fé na igreja, é fé na palavra de Deus. Só ela vai te dar força e vai te fazer alcançar aquilo que você está buscando. Então confia. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Já agora, presta atenção nisso, ó. Já agora, sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Veja bem, ele não fala de vigor, ele fala força. Ele não está falando de capacidade humana. Qualquer um sabe que o vigor físico de um homem de 40 não é igual ao de um homem de 85. O vigor físico de um menino de 16 anos não é igual ao de um homem de 40. Cabeça pode até pensar que é, mas o corpo vai mostrar que não. Quem está entendendo alguma coisa? Ele não está falando da força do braço. Ele está falando da confiança dele em Deus. Ele está falando, sempre que eu saí para lutar, eu coloquei Deus à frente. Sempre que eu tive que enfrentar uma luta, eu coloquei Deus à frente. Sempre que eu tive que enfrentar um problema, eu confiei que Deus é que ia me dar a vitória. Por isso, tal era a minha força naquele dia em que Moisés nos enviou, como é hoje. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? A força dele era quem? A força dele estava em quem? A confiança dele estava em quem? Em Deus. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair para ele, como para voltar. E só volta do combate quem tem certeza que vai vencer. A confiança dele estava em Deus. Ele está falando da esperança dele em Deus. Então você quer ver a glória de Deus se manifestando? Persevera. Fica de pé no seu lugar, por favor. Em nome de Jesus. Você quer ver a sua vida mudar? Você quer ver a sua casa mudar? Você quer ver a sua família mudar? Você quer ver a sua vida ser transformada? Persevera em confiar em Deus. Você quer ter força para superar o que você está vivendo hoje? Persevera em confiar em Deus.